Meu nome é Fernando Carvalho, sou shaper das pranchas FC Surfboards e estamos no mercado desde 1985. Meu início na carreira de shaper começou nos anos 80, eu não pegava onda, meu irmão que já surfava, né? Na época, inclusive, ele chegou a comprar uma prancha Kaiká que eu tenho aqui ao lado. Bom, gente, essa é a prancha Kaiká que eu falei, né? Uma 510, shape do Zé Mudo. Tá um pouco pesada, já meio amarelada, mas né, já são mais de 40 anos, são 43 anos, né? De 82 para cá são 43 anos. Já tá um pouco pesada, prancha era azul, né? Quilha fixa, enfim. Mas eu tenho ela aqui guardada até hoje, talvez ela vá ficar ainda muitos anos comigo. Mas se alguém se interessar em colocar no museu, está aqui à disposição. A Kaiká era uma prancha bem conhecida, né, nacionalmente, mas ele não emprestava essa prancha. E eu também curtia mais era andar de bike, essas coisas, né, BMX na época, né, Bicicross. Gostava muito também de comprar revistas de surf, visual esportivo, que tinha esses esportes e tudo. E eu já curtia muito, mas como minha mãe não me dava uma prancha de surf, não tinha coragem de me dar e tal, e eu no aniversário em 85 pedi uma grana de presente e fui na antiga fábrica Nascente do Rodrigo Alvarenga e comprei minha primeira prancha de surf, usada, né, bem machucada. Na época não existia escolinhas de surf para a gente aprender a surfar, era comprar a prancha e ir para a água. E a prancha muito machucada, conversei com um amigo que já mexia com resina, essas coisas, e ele me ensinou a consertar e eu consertei minha própria prancha. E passei também a consertar a prancha dos amigos da turma que começou a surfar junto comigo, né? Aquela turma da bike também. E meados do final dos anos 85, eu quis uma prancha nova, minha mãe não tinha condições financeiras. E eu disse, pois então vou aprender a fazer. Não sei como, mas vou aprender. E indo para a escola de bike, eu passava em frente à fábrica da Impacto, do Fabiano Dias. E cheguei lá ainda moleque, com 15 anos, e pedi para trabalhar lá. E ele me colocou lá para fazer um teste, lixando umas quilhas. Na época não existia quilha de encaixe, era quilha de fibra. E eu fiz a quilha, ficou bacana, e daí eu comecei a trabalhar com ele. E juntos a gente começou a fazer muita prancha e tal, e lá eu fui aprendendo os processos, laminação, lixa, polimento, pintura, essas coisas todas. Em 86, 87, a gente mudou para a fábrica da Canal, fundada pelo Eduardo Dias, irmão do Fabiano, e o Romero Jucá. E lá foi quando eu aprendi também muito mais, né? Aprendi design de prancha, né? A desenhar outlines com o Eduardo e o próprio Fabiano também. Eram dois profissionais na época assim que realmente entendiam muito de prancha, né? Sabiam muito. Passei algum tempo lá trabalhando, já fazia a prancha toda. Só não fazia o shape, lógico, mas já tinha muita noção, né? Porque eu sempre estava acompanhando os dois trabalhando. E saí, fundei a FC Surfboards em 1988. E daí comecei a fazer muita prancha, comprei uma plana elétrica e fui trabalhando sozinho na minha oficina aqui, na casa mesmo, na casa onde eu morava. E daí por diante foi um salto, né? Em 93, cheguei a conhecer o Ronaldo Barreto, né? Ele precisava de uma sala de shape, a gente acabou eu cedendo minha sala de shape. A gente se conheceu, fez uma parceria. Passei muitos anos trabalhando com ele lá, né? Na década de 90 entrei para fazer o curso de engenharia civil na Universidade de Fortaleza. Me formei em 2002, eu sou engenheiro civil, formado já. E meados dos anos 2000, né? Foi quando eu montei uma board house, uma surf shop já, né? Uma casa de vender prancha. E também comecei a trabalhar com o DSD, que é a máquina de shape, né? Que foi fundada pelo brasileiro Luciano Leão, ele que foi o criador da máquina no final dos anos 90. Início dos anos 2000 ali, já muitas fábricas, inclusive
no mundo inteiro já tinha a máquina de shape, né? Do Luciano. E foi uma evolução. Meados de final da década, né? 2011, 2012, eu passei por uma situação difícil e tive que recorrer a voltar para a engenharia civil, né? Para trabalhar em obra. Trabalhei muitos anos, fiz vários cursos na área. Hoje sou perito em engenharia, tenho MBAs e vários outros cursos, mas nunca deixei o surf. Sempre acompanhando as tendências, materiais, fazendo as pranchas em casa, nunca consegui deixar de fazer prancha de surf nesse meio tempo. Cheguei em 2017, quando foi minha última obra. Em 2018 eu digo, não volto mais para a construção civil. Vou tocar minhas pranchas de novo. E eu sempre, depois de 2016, quando eu vi toda aquela sequência das grandes marcas vindo para o Brasil, as marcas e a criação, o surgimento das companhias de laminação, né? E eu, como gostava muito de fazer prancha, eu disse, quero montar uma companhia de laminação. E em 2018 eu retornei para a fabricação de prancha, como eu citei antes, e fundei a FC Glass Company, que tem a FC Surfboards e a FC Glass Company, né? Que eu venho lutando aí para crescer no mercado, para trabalhar com outros fabricantes, né? Estamos abertos a vários outros fabricantes. No ano passado fizemos uma parceria com a Texel Surfboards, né? Ou a Texel Surf Blanks, que são os blocos de poliuretano e tudo. Para mim, um dos melhores do mundo, ou talvez até o melhor do mundo. E ele tem o total suporte da Texel. E estamos aí no mercado, né? Fabricando prancha para quem quiser, estou aberto. E gostaria muito, né? Que outros fabricantes vieram conhecer o nosso trabalho, né? Ver também que a gente sabe fazer prancha. E que é uma coisa que eu gosto muito, né? São 40 anos esse ano que eu trabalho com isso. É uma vida de muita gente. Tive muitas oportunidades de estar talvez em outra área, na área da construção civil, talvez trabalhando até em escritório, mas não, eu sempre estou aqui dentro da oficina, da fábrica, estou laminando, estou shapeando, estou pintando, estou lixando uma prancha. É uma vida, é uma coisa que eu amo fazer realmente de coração. E é isso aí, isso é um resumo da minha história. Assim, tenho várias outras coisas, né, que aconteceram aí nesse percurso todo. Realmente 40 anos, a gente tem muita coisa para contar, mas realmente o vídeo é um pouco curto. Mas eu tenho aqui algumas novidades, ainda coleciono revistas de surf, né? Tenho várias, tenho uma coleção completa da Fluir, ainda tenho Costa Sul, Inside, Visual Esportivo. É um material que eu guardo, até por uma questão de pesquisa, né? De ver o que foi atrás, os pioneiros, o que é hoje, a evolução do material, das pranchas, da fabricação e em termos de designs também, né? Que ao longo desses anos a gente acha que mudou muito, mas hoje em dia se faz a mesma coisa que se fazia nos anos 80, né? As 4 quilhas que acham que é uma novidade, na verdade foi criada pelo Ricardo Bocão no início dos anos 80, né? As pranchas de EPS, que é uma novidade, mas na década de 80, 87 mais ou menos, fizemos uma prancha aqui em Fortaleza, né? Quando eu trabalhava na Canal Surfboards, a gente já tinha feito uma prancha de EPS. Então é isso aí, gente, é um pouco da minha história. E realmente quem quiser também, eu estou aqui para receber e contar muita coisa do que aconteceu, sobre a evolução das pranchas, materiais. E é isso aí. Valeu! Então, galera, como eu falei no vídeo, né? Eu sempre gostei muito de revista e coleciono minhas revistas, né? E até hoje eu tenho aqui guardado algumas, né? Da história do surf, não só do Ceará, mas eu acho que do mundo inteiro, né? Porque eu tenho uma série aqui de revistas e tenho algumas particulares que eu gosto mais. Uma delas é a Visual Surf Magazine, que é a número 1. Aqui para quem... Ano 1.
4.000 cruzeiros. E outra, essa aqui foi minha primeira revista de surf que eu comprei. Uma Visual Esportivo de 81, 82, com Valdir Vargas na capa. Pai do Jerônimo Vargas, né? Essa temporada havaiana, Visual Esportivo. Eu comprava muito essas revistas porque elas vinham matéria de BMX, Bicicross, como disse aí na capa, né? Vocês viram, né? Windsurf, e eu gostava muito dessas coisas. Essa foi minha primeira. E a que eu tenho assim um carinho especial, apesar de eu ter toda a coleção, é essa aqui, que é a Fluir, revista Fluir, ano 1, número 1, de 1983. Também eu comprei porque vinha matéria de Bicicross, voo, era bem parecida com a Visual Esportivo. E essa aqui é a número 1, ainda tenho guardada ela, ó. Pra quem nunca viu a capa dela, tá aqui. E além dessas, aí temos outras aqui, muitas surfer, surfing, hardcore, Costa Sul, Inside, né? Então aqui, não só aqui, mas nesse outro armário também ainda tem muitas revistas. E é daqui também que eu tiro grande parte assim do meu conhecimento, né? Entrevista, através das histórias, das entrevistas com shapers, com outros fabricantes, lojistas, tá entendendo? Outros empresários do meio do surf, né? Atletas, principalmente, falando sobre as pranchas. E isso aqui é uma relíquia, né? Uma fonte de estudo também para muita gente. Quem quiser conhecer a história do surf do Brasil, talvez do mundo, tem aqui uma coleção de revistas também.